Espera a maninha chegar pro microfone. Arthur, o que te fez decidir a trabalhar com a política? Eu acho que eu nunca decidi isso. Eu acho que aconteceu na minha vida a política. E vejo porque minha família era de pessoas que eram envolvidas com a política. E era natural, meu avô, eu lembro que ele sempre falava de política, era todos os dias ele estava sempre, o assunto dele era política municipal, estadual, nacional, sempre foram muito envolvidos, então isso eu acho que ajudou. Mas eu acredito que não foi uma escolha, foi uma consequência das atitudes e das escolhas que eu fiz. Mas não foi algo que eu tenha escolhido, vou trabalhar com política. Isso eu acho que é a melhor maneira de trabalhar com política, é estar participando e a política acontece. No momento que tu participa coletivamente do espaço que tu vive, de alguma forma ou de outra, tu está trabalhando com política. É isso. Próxima. Um de cada vez, pessoal, por favor. Se embolotar aí, calma, gente, calma. Então eu vou fazer. Tu comentaste que tu é concursado da Caixa Federal. De certa maneira, tua vida tinha um comodismo, tu trabalhava de segunda a sexta, adorava todo aquele pessoal. Tu foste desafiado por uma pessoa, um amigo teu, para encarar totalmente. Eu senti que tu, tudo bem, ficaste feliz, mas tu acha que realmente valeu a pena ter saído da Caixa Federal e enfrentar esse novo desafio na tua vida? Ter chutado esse balde? Essa pergunta, ela é bem mais profunda do que parece, porque essa escolha da política, porque eu escolhi a política, essa escolha envolveu a política, se valeu a pena escolher a política. O que eu posso dizer é o seguinte, a gente está acostumado a falar do político, que o político nenhum presta, todos são ladrões, todos trabalham por interesses próprios, todos são egoístas em sua essência. E daí eu nunca fui assim na minha vida. Na minha vida eu sempre trabalhei, sempre escolhi o coletivo. Eu sempre preferi perder se os outros fossem ganhar. Isso não é demagogia, não é hipocrisia. Os meus amigos sabem que eu sempre tento conciliar, mesmo que eu seja contrariado. Mas se a Maria vai achar melhor, então vai. E fazer essa escolha da política é muito dura e o preço é muito alto para quando tu escolhe esse caminho. E ele é muito dolorido. Então assim, se valeu a pena a escolha, eu não tenho certeza, mas eu estou feliz. Eu estou feliz com o caminho que eu escolhi até agora, mas não sei porque tem um preço muito grande, as pessoas às vezes esquecem de olhar o lado humano, o lado pessoal da pessoa. Eu estou vindo aqui e estou falando abertamente a minha vida, porque a vida é minha, e ela vira uma vida pública. Essas questões pessoais, dependendo das linhas partidárias, ideológicas de alguns, algo que uma brincadeira que tu faça, por mais que todos façam, quando tu faz, tem um peso muito grande para inverter ela contra a tua pessoa. Isso é muito, ainda mais comigo, que eu gosto sempre de rir, eu contei a minha história. Falei, não tem drama na minha história. Não é tipo, sempre começa aquela conversa de criança pobre, que passou fome, nunca passei fome, né? Não fomos ricos, não éramos ricos, era lá da vila, mas todo mundo muito feliz e uma família muito boa. E tu abre mão disso. Porque como é que eu vivo a dois hoje, né? Minha noiva, ela tem que me dividir porque todas as noites tu tem algum evento para ir. Todas as noites tem algum evento. Se tu não vai em um evento, as pessoas daquele momento, elas se sentem desprestigiadas em relação às outras. Né? E não importa o motivo, é porque tu está doente ou porque tu está com qualquer problema. Então é muito complicado para o ser político. Eu admiro muito políticos que, como um prefeito, seja lá qual for, eu não estou falando das ações, mas a vida deles é algo que as pessoas deveriam admirar, porque não vale a pena. Ou uma carreira política, também é interessante falar. Todo mundo fala, político ganha bem, ganha um monte para não fazer nada. Espera aí, eu nunca na minha vida eu escolhi fazer nada. Aliás, eu sempre escolhi fazer muito e gosto de trabalhar. Eu fui desde cedo trabalhador, eu aprendi que é importante isso. Eu gosto de trabalhar. E onde eu trabalhava, eu poderia ganhar mais que um vereador.
e trabalhar menos e não dever nada para ninguém, trabalhar 6 horas por dia e viver muito bem. Essa escolha ela é muito cara. Isso eu quis dizer. A escolha é muito cara. Se vale a pena, eu não posso ser mentiroso aqui, dizer, vale a pena. Eu não sei. Eu acho que eu vou entender se vale a pena no futuro. Vai demorar um pouco para eu poder ter certeza se vale a pena ou não. O valer a pena, eu acho que se a gente conseguir, além dessas mudanças que fizemos, se a gente conseguir concretizar mais mudanças que sejam mais relevantes para as pessoas. Daí eu acho que eu posso dizer assim, apesar de tudo, valeu a pena. Mas ainda não tenho certeza. Mas está feliz? Estou feliz, muito feliz. Hã? Eu não tenho certeza, mas eu estou feliz. Eu me realizo nisso. Arthur, de tudo que tu contaste e dividiste com a gente, o que tu sente orgulho? O que te dá orgulho de toda a tua história? Ter ido caminhando com 4 anos. Eu senti. Talvez esse de estar vivo é um deles, né? O orgulho de estar vivo ainda é o maior. Mas eu acho que o orgulho é estranho, a palavra orgulho tem que pensar o conceito do orgulho, né? Eu acho orgulho algo não muito positivo. O que tu sente? Satisfação, de repente. Eu acho que satisfação é de ter feito tudo o que eu fiz e poder andar na rua de cabeça erguida, sem ninguém poder falar nada de mim. Sabe? As pessoas podem ter divergências ideológicas e de opinião, mas nunca vão poder dizer que eu fui perverso ou cruel ou fui baixo em alguma atitude minha em relação a outra pessoa. Eu acho que isso é o principal, é poder, minha família toda, poder dizer que é minha família. É o que político tem isso, né? Tem político que não dá para dizer que é parente do político, mas isso eu acho que é uma satisfação, toda a minha família poder dizer, né? E poder ter também satisfação, a palavra orgulho, de repente, assim, eu sou irmã, sou primo, né, do Arthur, que não tem nada que desabone a minha pessoa. Isso é uma satisfação. E isso custou também, isso custa. Porque em alguns momentos, na política, de conflito, tu tem que se segurar muitas vezes para te não jogar de maneira baixa. Porque é o que o jogo político às vezes te leva a fazer. A política precisa de muito diálogo e às vezes um lado não quer o diálogo para poder argumentar que não tem o diálogo. Então, nesses momentos, tu começa a ver que é um desgaste muito grande e é difícil, é bem difícil de manter essa linha e essa coerência. Então, isso eu tenho satisfação. Em momentos de pressão, onde fui desrespeitado, nunca desrespeitei. Então, isso é a minha pessoa. E isso eu tenho uma satisfação muito grande, poder ser reconhecido por isso também. Dessa trajetória de protagonismo, quais as tuas melhores experiências na vida pública? Eu acho que as minhas melhores experiências, desde quando eu era estagiário do SEMAI. Essa é uma experiência muito boa, né, onde eu comecei a aprender a contabilidade pública, que na faculdade de contabilidade não aprende quase a pública. Tem uma cadeira de contabilidade pública, porque quase ninguém dá muita importância para ela. E quando eu fui fazer a cadeira, foi muito legal, porque eu já sabia tudo que tinha lá, até mais do que esse, porque é uma cadeira só, né? Então é pouco tempo para se aprofundar. E para mim já era algo muito comum, aquela linguagem. Então aquilo, eu acho que os momentos bons, eu acho que quando eu era estagiário do SEMAI, onde também tem a ver com tu é jovem, tu é mais sonhador, tu é até mais idealista, eu poderia dizer, foi bom. Depois, quando trabalhei na Secretaria da Fazenda, também foi muito legal, foi muita aprendizagem, foi muitas oportunidades, muito conhecimento que agregou. Mas, sem dúvida nenhuma, poder ter desenvolvido o papel de secretário de Educação por 2 anos não tem nada que se compare. Ter sido secretário de Educação por 2 anos, eu digo que é algo mágico mesmo. E mais mágico ainda porque não foi algo que eu almejei em algum momento da minha vida.
Isso eu acho que tem a biografia da Golda Meir, que foi primeira-ministra de Israel também, e a história dela também é bem curiosa, porque ela nunca trabalhou para ser primeira-ministra. Quem era a política da família era uma irmã dela. E ela foi crescendo no meio e acabou acontecendo. Mas ela diz assim, numa das frases dela, que não importa o que tu esteja fazendo e se é o que tu quer ou não, mas faça bem feito. Isso é uma frase dela que, quando eu li há muitos anos a biografia dela, marcou. Não importa onde esteja, faça muito bem feito. E na Caixa eu não tenho vergonha de falar, eu não gostava do meu trabalho na Caixa. Mas eu fazia muito bem feito. Isso todo mundo sabe, eu dizia assim, ó, eu adorava o ambiente, adorava estar lá, mas o trabalho eu não gostava muito, não me fazia feliz, não me sentia realizado. Mas nem por isso eu deixava de fazer bem feito o meu trabalho. Mas então a Secretaria de Educação foi o local onde eu tive maior orgulho e o lugar mais gratificante na área pública que eu já trabalhei. E acho difícil que vá ter outro espaço que vá superar. Acho difícil, porque, como eu disse antes, a educação é algo mágico. A educação que tu consegue discutir, dialogar dentro do espaço da educação é algo que inspira, porque a solução dos problemas que nós vivemos hoje. Tudo passa pela educação. Problema na saúde, problema no trânsito, problema econômico. Sabendo trabalhar, sabendo inserir isso, é a educação que vai dar a solução. Falou, né, Arthur, bacana, é muito gratificante trabalhar com a educação, porque tu vê a transformação ali mesmo, que a gente estava falando, mas tu trabalhar pensando a educação, repensando, né, remodulando, melhorando ela, isso ainda deve ser um outro nível ainda de educação, né? Isso é um desafio. Foi legal nós falar. Paradigma, né? Esse é um desafio muito grande da educação, porque a educação, ela é, dentro da estrutura que nós temos de país, né, de Constituição, existem regras e nós não conseguimos mudar essas regras na mesma velocidade que o mundo se transforma. Nós tivemos uma revolução industrial e naquela época se decidiu que todo mundo teria escolaridade básica para quê? Para poder trabalhar na fábrica. E daí que se criaram as escolas e colocou todo mundo dentro da escola, para formatar a pessoa para a fábrica. E a escola se desenvolveu nisso. Depois disso, nós temos uma revolução digital. Só que ela é muito mais intensa e muda muito mais a nossa vida do que uma revolução industrial fez. A educação, antigamente, o professor ele detinha todo o conhecimento com ele. Se aparecesse... Eu uso isso, uma vez eu estava com a minha noiva e os cachorros dela pegaram um roedor no pátio. E daí a gente foi, olhei no Google e sabia o que era, uma preá. Só que há alguns anos eu só poderia saber o que roedor era aquele se eu pegasse e ele levasse para um professor de biologia para me dizer. Então o papel do professor se transforma nesse momento. O professor deixa de ser o detentor do conhecimento. O é o detentor, né? Exato. E, assim, ó, é por aí. E o professor se torna um mediador do conhecimento, não menos importante. Um curador, de repente. Mas ele não é menos importante do que antes. Ele é mais importante do que antes, ele é um mediador desse conhecimento. E transformar isso, levar isso para a escola e trazer para a nossa realidade que a escola precisa oferecer um conhecimento muito mais orgânico para nós todos. Porque a escola, ela é formatada e é difícil transformar isso, não é algo fácil, gente, é muita gente envolvida. Mas eu questiono questões básicas, nós não aprendemos como é que funciona a elétrica da nossa casa. E o que impede? Isso não é importante para nós. São suposições. Nós não aprendemos questões do dia a dia práticas, mas nós aprendemos a biologia, o DNA, a fórmula de Bhaskara, tudo nós aprendemos lá. E tem professores de matemática que a gente tem que cuidar como a gente vai abordar isso. Mas nós não aprendemos. Mas nós não aprendemos muitas vezes, mas assim, não entendam mal, mas a gente não aprende a cozinhar na escola. E seria algo também fundamental, porque as transformações químicas que nós estudamos na aula de química, elas acontecem, a maioria delas na nossa cozinha, e nós não compreendemos elas. Então a transformação da educação, ela tem um longo caminho, e isso é muito bom, porque se tem um longo caminho pela frente, então tem muita gente que deveria estar hoje se envolvendo e trabalhando para fazer essa transformação também. Porque ela precisa. Tem tempo ainda para pergunta? Tem a noite inteira. Olha só, ouvindo os teus relatos,
que tu falaste da transformação e também de como que tu escolheu trabalhar com a política porque tu queria realmente contribuir, né, com a sociedade. A maioria das pessoas que te conhecem sabe que tu é um cara altruísta e isso é uma coisa que a política está muito carente desse altruísmo, que não seria possível se tu fosse um político profissional, talvez, que dependesse daquilo para ganhar teu pão, né? Deixa eu te perguntar, dentro dessa questão da doação que tu tem na tua vida privada, porque é o teu tempo que tu doa, é o tempo que tu deixa de passar com a tua noiva, com a tua família, que tu tá ali te dedicando à política. Qual foi o momento em que tu viu que tu transformou a vida de alguém, que mais te emocionou, assim, que uma ação que tu fez transformou a realidade de alguém, assim, que abriu os caminhos da pessoa, através da política? Eu vou citar dois, um é mais simbólico, bem simbólico, e o outro é mais profundo, assim, de transformação mais profunda. Um deles é assim, no São Léo Ensine, nós fizemos então os vídeos, todo mundo assistiu os vídeos no cinema, e daí alguns profissionais da área avaliam os vídeos e ia ter uma noite de premiação. E daí pensamos, vamos fazer uma noite de Oscar. Porque os alunos merecem isso, os alunos da rede merecem uma noite de Oscar. Então a gente pegou o clube mais antigo da cidade, que era conhecido como um clube da elite, o Orfeu, e os alunos vão frequentar o Orfeu sim, porque não tem nada de diferença deles para as outras pessoas. Então a gente vai conseguir o Orfeu, e isso é uma coisa importante de falar. No serviço público, gente, dinheiro público, quem toma cuidado e leva a sério dinheiro público, tem mais prejuízo ainda. Porque tu quer fazer um evento num local específico, mas aquele local ele não tem negativas, não tem como te dar a nota, tu não tem como fazer com dinheiro público. Isso aí, daí sabe o que a gente faz? Vaquinha. Porque é mais importante isso, todo mundo se realiza com isso e todo mundo acaba se doando. E eu também entro nessa. E daí a gente estava organizando essa São Léo Ensine, a festa de Oscar, e foi uma festa muito linda, assim, tinha as estatuetas do Oscar, tinha aqueles backdrop para as pessoas pararem quando chegavam, tirar foto. Isso, tapete vermelho, tinha tudo. Tinha apresentação de dança, de grupo profissional de dança antes. A gente pensou em todos os aspectos para ser como um Oscar, para eles. E daí tinha um aluno que tem necessidade especial, e ele já era o segundo ano dele de ator, tipo, a segunda vez que ele já estava indo no cinema se ver como ator, né? Você já estava vendo rotina para ele aquilo. E daí ele falou assim, ó, melhor que isso, só se eu andasse de limusine. E daí a gente foi para uma reunião e eu pensei assim, olha, não é impossível, mas o guri disse, ó, meu sonho é andar de limusine. Isso é um sonho de uma pessoa. Pode ser grande, pode ser pequeno, mas está no nosso alcance. Vamos atrás. E a gente então conseguiu as limusines e todos eles chegaram de limusine no lugar. Eu até me emociono quando eu falo isso. Desculpa. Eu sei que é simbólico. Desculpa, mas senhor. Não deixa de limusine. Aí tá. Mas, cara, veja bem. Não, mas olha só. Eu não gosto da limusine, cara. Não gosto. Cara, limusine, para pessoas como nós, é uma limusine só, a gente vai lá e anda, não é relevante para nós. Mas eu estou falando de crianças que vivem na periferia, que vivem numa realidade de droga, numa realidade que quando eles vão para o centro da cidade, eles dizem, estou indo lá a São Leopoldo, porque eles não estão indo no centro da cidade. São Leopoldo é a cidade. Eles não estão indo para o centro, eles não se sentem pertencentes àquele município, porque eles não têm o mínimo. E daí proporcionar isso é tu transformar, quer dizer, tu pode. Isso a gente bateu sempre. Vocês podem e vocês vão. E eles se produziram, né? Eles foram. Era uma noite de gala. Era uma noite de gala para eles, era uma noite que eles colocaram a melhor roupa, o melhor vestido. E isso é outra coisa, assim, ó, eu, numa reunião, falei, eu acho que era melhor eles irem com uniforme. Nós também... Assim, ó, e nós pensamos, é melhor eles... Eu falei, a minha opinião naquele momento foi com as professoras envolvidas, que tudo é no diálogo, a gente constrói coletivamente, então vamos olhar no diálogo. Assim, ó, pessoal, eu acharia mais interessante eles irem de uniforme, porque vão todos iguais, e nenhum vai se sentir mal em relação ao outro, porque um não tem condição, o outro tem, então...
é ruim, não, vamos evitar esse. E se é uniforme, todo mundo acha ruim. Mas vai todo mundo igual, na verdade. Ó, todo mundo, ó, que droga aí, mas eu vou. E daí, as professoras, negativo. A gente vai ir todo mundo de roupa, e os que não tiverem a gente vai arranjar. As professoras foram de longo para esse evento. Foi um evento realmente de Oscar. Foi uma noite de gala, eles chegaram de limusine, todos eles. A gente colocou uma equipe de pessoas só para gritar quando eles chegavam. Né? Igual o Oscar não é assim, chega até... Daí eles tinham que passar pelo tapete, um monte de gente tirando foto deles, eles paravam, tiravam foto, iam pro evento. Colocamos a ordem, os mais velhos iam primeiro, para ficar mais tempo esperando, que tinha um problema da logística da limusine, ela cabe 25 e era 300 alunos, né? Então coloca os mais velhos primeiro e deixa os menores para o final, para esperarem um pouco. E foi um negócio incrível. E para o aluno era o sonho da vida dele, andar de limusine, está realizado um sonho de uma criança. Ainda bem que não falaram de avião, né? Não, ainda bem. Mas já que tu tocou no assunto, então a Motic, por exemplo, começou com uma feira, e essa feira nós queríamos que os alunos chegassem até a Mostratec Júnior e fossem reconhecidos ali, que é uma grande feira, todo mundo conhece a Mostratec, né? Então, era importante para nós chegar até a Mostratec. Hoje a Mostratec Júnior tem uma categoria para crianças de educação infantil por causa de São Leopoldo. Porque as crianças de educação infantil reclamaram que eles não podiam ir para a Mostratec. Daí o Liberato, né, a Fundação Liberato, foi super parceira, levaram isso para discussão e aprovaram, então, abrir mais uma categoria de crianças de educação infantil. Então, eles também participam hoje da Mostratec Júnior. Aí tu vê que tu transforma, né? Quando a criança quer participar e reivindica, tem um espaço, né? Isso é bacana. E outra coisa que eu falo, que aconteceu, que eu digo comigo, e que a gente faz a partir do mundo do adulto e não se coloca no mundo da criança. Na Motic, nós fazemos a premiação, primeiro, segundo, terceiro lugar, para todas as categorias. E a educação infantil não, porque eles são muito novos, né? São crianças, daí tirou primeiro, o outro perde. Vocês não sabem a revolta que deu. Eles exigiram que tivessem, porque eles choraram porque eles não tinham disputa. Não, isso na Motic, eles não tinham uma disputa, eles queriam disputar também, eles também queriam concorrer a ter o primeiro, segundo, terceiro. Então, ok, se é isso que vocês querem. Café com leite? Não, era café com leite, não quero café com leite, eu quero ser... Eu quero pra valer, E daí, assim, mas a Motic foi legal, que então uma turma fez um trabalho muito legal. Eles têm no Facebook Eu Quero Saber, é a página deles, né? Já indico. E daí no Facebook eles ganharam, então eles foram para a Mostratec, e na Mostratec eles foram habilitados para ir a Fortaleza. Só que, gente, daí de novo a gente vai na realidade. Tu vai lá para uma periferia, onde se tem muito pouco, onde se tem pouca perspectiva, pouca condição. Tu está falando em andar de avião, tu está falando de ir para uma feira lá em Fortaleza, de conhecer gente de outros países, que aqui na Mostratec eles já tiveram essa experiência e foi transformadora para eles, eles falam. E daí, a gente então, todo mundo se engajou na Secretaria de Educação, porque tem até um certo ponto tu consegue ir pelo poder público, então tem limitações legais que tu não consegue ir além disso. E todo mundo ajudou a encontrar alternativa, e eles foram. Então, isso, e mais legal é ver assim, porque eu conheci eles antes, no início do processo, e conheço eles até hoje. E eu vejo a transformação deles de postura, de como eles conversam, de como eles falam. E isso é algo que é graças às professoras deles, né? A Carol e a Anete, que se envolveram demais, assim, são duas professoras, como muitas, né? Se dedicam muito por eles, acreditam naqueles sujeitos como transformadores, e envolve muito trabalho, mas tu vê o resultado e tu fala assim, vale a pena. É autoestima, né? Eles passam a se sentir relevantes. Eles passam a ver que eles podem também, gente. Eles chegam no estágio que eles não querem mais voltar para aquela realidade que era de ser excluído dele. Relevantes hoje, que o jovem mais quer ser visto no YouTube, ou ser visto nas redes sociais, ele quer se destacar de alguma forma. Isso é uma forma saudável. E isso é muito legal porque a escola olha eles diferente agora. Os colegas da escola querem ser como eles. E os colegas da escola também querem fazer trabalho agora por causa deles.
eles transformaram a escola e vai passar das paredes daquela escola para fora, com certeza. E isso te realiza e te dá gás, porque assim, é muito difícil, não é fácil, é uma escolha dura que todo mundo que está na tua volta sofre junto, mas chega nesses momentos e fala assim, ó, é para isso que a gente existe, né? É para isso que a gente está aí, para fazer o bem e tentar transformar e a melhor maneira. Alguém mais quer perguntar? Eu falei que a galera faz a gente chorar aqui, né? Pois é, foi demais, não era para isso, não queria chegar nesse ponto. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Vai. Ai. Eu acho que tu já respondeu, mas vou perguntar igual, tá? Eu queria saber o que te motiva na hora de tomar uma decisão. O que motiva? A tomar decisão tu tem que tomar quando tem escolhas, né? Mas o que motiva a tomar a decisão, o que é o melhor, eu digo para a secretaria, o que é melhor para o aluno, na Secretaria de Educação, que eu não estou mais, mas quando eu estava na secretaria, o que é melhor para o aluno. Desde que não seja ele não ir na aula, né? O que é melhor para o aluno. Os motivadores são esses. É melhor para o aluno, para os professores, né, para as famílias. E daí quando tu coloca isso na frente, porque às vezes tem decisões difíceis, mas quando tu coloca aí e tu simplifica ela dessa forma, o que é melhor para o aluno, porque é para isso que a escola existe, né, para isso que a gente criou a escola, a sociedade criou, fica muito mais simples para tomar a decisão. Esse é meu motivador, são os alunos da rede. E o que é o melhor para a maioria das pessoas, o que é o melhor para o coletivo. Eu só queria me lembrar dela, assim, porque tu tá falando dessa questão, assim, olhando lá desde os 4 anos, né, nenhuma das vezes, ou talvez agora, nessa última, tu chutou o balde consciente, porque quando tu foi a pé, tu não sabia que estava fazendo isso, né. Mas tem muitas pessoas que gostariam de fazer isso, assim, de ter a iniciativa de fazer a mudança e acompanhando o pessoal das escolas, tu tem acompanhado muito isso, tem visto isso. E como, assim, tipo, como perceber, como conseguir a coragem para isso, assim. Tu acha que agora na Caixa tu teve consciência e de onde tu tirou? Porque tu não sabia que ia dar certo. Tu não sabia que, né? E como ter essa coragem para mudar? É só porque eu quero mudar, mas o que faz? O que me impulsiona? Quando tu coloca essa questão, tu já coloca que talvez aquela vez, quando eu era criança, já não tinha consciência. Eu não sei se eu tenho ainda. Eu não sei se eu ainda tenho essa consciência para dizer assim, ó, estou escolhendo com consciência que isso é o melhor. Mas eu acho que eu acho que o que pesou para tomar a decisão e dizer assim, o que tem consciência é que o meu trabalho onde eu estava não me realizava. É o que eu disse, o ambiente era ótimo, a carga horária era maravilhosa, o trabalho não era um fardo grande, mas faltava a realização. E aquele convite era a possibilidade, não a garantia de ter realização, uma possibilidade. Então é um risco também, não era uma garantia vai se realizar. Porque são vários elementos que envolvem a política que tu não sabe até que ponto vai ter poder ou vai ter gerência em situações. Mas o que me fez tomar a decisão era a possibilidade. Então tem risco. É uma decisão com risco, mas era a possibilidade de me realizar. E é isso que eu digo, assim, sou muito realizado, sou feliz, mas daí voltar se valeu a pena, daí também eu vou saber no futuro. Até agora eu acho que está valendo a pena e eu estou satisfeito com as minhas escolhas. Isso está sendo bem normal nessa nossa geração, né, nossa idade. A gente era programado realmente para fazer alguma atividade ali, morrer fazendo aquilo. Uma vida inteira. E aquilo já era suficiente, né? Isso funcionava para a geração passada e a gente vê que esse modelo foi repassado para essa geração de agora e isso não sustenta mais. Às vezes tu tá bem, tu atingiu aquele sucesso da Globo e aí falta alguma coisa, né? E é justamente por isso que a gente tá tentando fazer alguma coisa diferente, né? E até o nosso curso de empreendedorismo é basicamente para essa galera que está buscando significado, já tem seu sucesso profissional de alguma forma, mas está buscando fazer algo que tem um propósito maior do que ganhar dinheiro e pagar conta. Isso é muito raso hoje em dia, né?
Não é o suficiente mais. Não é mais o suficiente. Mas eu tava falando com a Mania sugeriu o teu nome para dar a parte das finanças no curso do Flying Shoes, que vai sair agora em julho ou agosto. Então daqui a pouco tu já pode trocar essa ideia com a galera no curso. Aqui a gente empodera, nesse curso a gente tenta trazer aqueles projetos que estão dentro da gaveta. Vamos tirar o pote, tirar a teia de aranha e vamos botar em prática. Ainda mais se a gente pode conseguir fazer um modelo de negócio que a gente possa não só ganhar dinheiro, mas ajudar outras pessoas, né? Então tá super convidado aí pra de repente ministrar uma aula. Parceiros aí. Alguém tem mais alguma pergunta pra fazer pro Arthur? Então eu vou te agradecer, Arthur, por ter vindo, por ter compartilhado.